Pronto, boa noite a todos. Vamos começar a gravação da primeira aula do curso de Álgebra 2. Hoje a gente vai falar sobre números complexos. Então a gente vai ver rapidinho aqui como é que funciona tanto a forma algébrica, que é a primeira forma que eu vou apresentar para vocês, e no final a gente vai ver como é que funciona a forma geométrica. A forma algébrica, ela, ela, ela consiste em a gente representar algum número complexo nessa maneira aqui. Z igual a mais B vezes I, certo? Onde esse I que aparece aqui é a raiz quadrada de menos um, chamada de unidade imaginária. Unidade imaginária. A unidade real seria simplesmente o número um. A unidade imaginária é esse I aí, que é a raiz quadrada de menos um. E esse A e B que aparecem aí na expressão são números reais. O A gente chama ele de parte real, e o B a gente chama de parte imaginária. Tá? Por que é parte real? Bem, porque o A é real, né? O B também é real, mas ele aparece nessa parte aqui que envolve o I, que é a unidade imaginária. Então, a parte que envolve o B é imaginária, a parte imaginária do número é o B apenas, tá? Não é o B vezes I, não. É apenas o B aí, é a parte imaginária. Então, certo? Cada número é complexo, a gente consegue representar usando um par de números reais, certo? Usando um par de números reais, A e B. Dessa forma, a gente pode representar os números complexos como pontos de um plano e representar o número, que seria olhando para a forma algébrica, né, que é essa forma A mais BI, ou representar ele como um ponto do plano com coordenadas A e B. Então, a gente consegue representar os números complexos olhando para o plano, certo? Aqui fica a parte real, o eixo X fica com a parte real, o eixo Y aqui fica com a parte imaginária. E aí eu olho para a parte real aqui, então digamos que aqui é A, aqui é B, e eu olho para esse pontinho aqui, esse pontinho, o par AB, é quem eu vou representar como sendo o número complexo, certo? É o ponto que representa esse número complexo no plano. Então aqui eu vou representar ele como sendo, certo? O número Z igual a mais BI. Então a parte real vai pro eixo X, né, para abscissa. A parte imaginária vai para o eixo Y, vai para a ordenada, certo? Quando a gente usa o plano cartesiano assim, para representar números complexos, a gente chama ele de plano complexo, ou de plano de Argand-Gauss. E o ponto, né? Aquele local ali que está representando o número complexo, esse ponto aqui, também chamado de afixo do número complexo, dizer, tá? E, bem, faltou dizer, mas o símbolo que a gente usa para representar o conjunto dos números complexos é C com essa barrinha aqui no meio. Da mesma forma que a gente usa sei lá, Q com a barrinha para os racionais, R com a barrinha para os reais, tá? Z com a barrinha para os inteiros e N com uma barrinha para os naturais, tá? Então aqui é o C com a barrinha, certo? É, Então pronto, essa é a definição
a definição algébrica do que é o número complexo. Os números complexos têm propriedades algébricas, né, que são importantes. É que eles formam um corpo. Se vocês se lembrarem de álgebra 1, que é um corpo? É um anel, então é um conjunto que é não vazio com duas operações, uma multiplicação e uma soma, em que a soma ela é comutativa, ela é associativa, ela tem elemento neutro que a gente chama de zero, ela é ela tem inversos, né? Qualquer elemento tem um inverso aditivo. A multiplicação ela é comutativa, ela é associativa, ela distribui com relação à soma, ela tem um elemento neutro que a gente chama de um, e como é um corpo tem uma propriedade extra, que é que todo elemento diferente de zero tem inverso multiplicativo. Tá? Então, vamos verificar que os números complexos são um corpo, tá? Pelo menos é, é parte da verificação. Primeiro, definindo como é que são as operações envolvendo números complexos, certo? Então, como é que funcionam as operações com números complexos? Então, operações em C. Então, eu tenho uma adição, né? Tem uma soma. Como é que eu vou fazer a soma do número complexo A mais BI com o número complexo C mais DI? Bem, a gente faz essa soma da forma mais óbvia possível. É como se a gente colocasse o I em evidência, certo? Juntasse tudo que não envolve I, então ficaria A mais C, mais, tá certo? B mais D vezes I. Então é assim que eu somo números complexos. É assim que eu defino a soma na forma algébrica. E como que eu defino a multiplicação? Bem, eu defino a multiplicação meio que também da forma mais óbvia possível. Eu faço ela de modo que funcione a distributividade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer A vezes C, não, A vezes C, tá certo? A vezes C mais A vezes é, é, DI. Então, AC mais ADI mais BI vezes C, então mais BCI mais B vezes I vezes D vezes I. Então, mais B vezes D vezes I ao quadrado. E agora junto tudo que for real, tá certo? Eu deixo junto. E junto tudo que for imaginário. Só que, vê, esse termo aqui, ele é imaginário porque ele envolve I. Esse aqui também é imaginário porque envolve I. Mas esse, apesar de ele envolver o I, ele não é imaginário. Por quê? Porque como I é raiz de menos um, então I ao quadrado é menos um, né? Se I é raiz de menos um, ele é elevado a 2 dá menos um. Então, juntando tudo isso aí, juntando tudo que é real e tudo que é imaginário, vai ficar o quê? AC, essa parte aqui já era real. Essa parte aqui também é real, porque I ao quadrado é menos um, então fica menos B vezes D, certo? E o resto eu coloco o I em evidência. Então, mais AD mais B vezes C vezes I. Então, pronto, é assim que eu faço a multiplicação de números complexos, certo? Eu simplesmente faço essa distributividade aí, tá? E lembro que I ao quadrado vale menos um, tá certo? Lembro que I ao quadrado vale menos um. A ideia é essa. Vamos ver a- alguns exemplos agora. Antes de a gente dizer pelo menos por alto as verificações de que isso aí realmente é um corpo, tá certo? Vamos lá. Então, exemplo.
Então, bem, vou começar com um exemplo da adição, tá? Então, digamos que eu tenha z, o número complexo, mais 2 vezes i, e tenha outro número complexo que seja w igual a menos um mais 3i, tá? Menos um mais 3i. Então, o que é que seria z mais w aqui? Z mais W, então, como é que eu faço? De acordo com a definição aqui, ó. Eu somo as partes reais e somo as partes imaginárias. Então, vai dar um mais menos um na parte real e na parte imaginária vai dar 2 mais 3 vezes i. Então, esse um menos um dá zero e 2 mais 3 dá 5. Então, fica 5i. Sempre que fica algum número complexo assim, que não tem parte real, eu chamo ele de número imaginário puro. Número imaginário puro, tá? Então ele é imaginário puro se a parte real for zero. Se a parte imaginária for zero, aí ele é o número real, tá certo? E por outro lado aqui, quem é que seria a multiplicação de z com w? A multiplicação de z com w, aí eu faço a distributividade. Então eu pego um mais 2i vezes menos um mais 3i, certo? Então, como é que eu faço aqui? Eu vou ter um vezes menos um dá menos um. Aí, um multiplicado por 3i. Aí, fica mais 3i. Aí, 2i vezes menos um fica menos 2i. E 2i vezes 3i fica mais 6i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos um, né? Então, isso aqui fica na realidade. Menos um daqui com menos é 6 daqui, né? 6 vezes menos um. Então, menos um menos 6 fica menos 7. E 3i menos 2i dá i. Então dá menos 7 mais i, certo? Então, repara que esse resultado não é um número imaginário puro, tá certo? Não é imaginário, é, 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 é puro. Tá claro? Tá dando para entender até aqui, né? Tá sim, professor. Pronto, beleza. É, vamos ver mais um exemplo. Então, não vamos ver exemplo, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para algumas propriedades propriedades algébricas que os números complexos têm. Por que que eles formam realmente um corpo? Então, C com a soma e a multiplicação que a gente definiu agora é um corpo. Então, ele é um anel comutativo com, com unidade em que todo elemento diferente de zero tem inverso multiplicativo. Então, eu não vou verificar todas as propriedades, mas por que, por exemplo, que a soma é comutativa? Porque que a soma ela é comutativa. Então, se eu faço, digamos que eu tenha Z, que é A mais BI, e W, que é C mais DI, certo? C mais DI. Então, quem é que seria Z mais W? Z mais W, pela forma que a gente definiu, é soma parte real com parte real, então fica A mais C, e soma parte imaginária com parte imaginária, B mais D vezes I. E quem é que seria W mais E? Bem, fazendo na mesma ordem a parte real de W com a parte real de Z, então é C mais A, C mais A, parte imaginária de W mais parte imaginária de Z. Então, mais D mais B vezes I. Tá certo?
Só que aí vê, a parte real aqui do resultado, de cima é A mais C, a do de baixo é C mais A. A e C são números reais. Então, a soma dos números reais, ela é comutativa. Então, essas coisas aqui são iguais. Mesma coisa aqui, ó. A parte real em cima é B mais D. A parte imaginária embaixo é D mais B. Também, B e D são números reais. Então, essas coisas são iguais. Então, realmente, é, a soma, ela é comutativa. Tá certo? A soma, ela é comutativa. Quem que é o elemento neutro da soma? Elemento neutro da soma. Bem, elemento da soma, eu tenho que pegar algum número complexo, somar com outro número complexo e dar ele mesmo, né? E fazer essa soma e dar A mais BI. Então, de acordo com a definição que a gente deu, esse lado de cá dá o quê? A mais C mais B mais D vezes I. Então, se tem que ser, se é um número complexo, e esses dois são iguais, então a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então aqui a gente tira duas equações. A mais C tem que ser igual a e B mais D tem que ser igual a B, tá certo? É como dizia, dizia, hum, dizia o professor que me ensinou números complexos. Para que dois números complexos sejam iguais, eles têm que ser iguaizinhos. Tá? A parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, se A mais C tem que ser igual a A, o C é zero. E se B mais D tem que ser igual a B, quer dizer que o D tem que ser zero. Então, quem que é esse número aqui? Zero mais zero i. Então, ele é o número real zero. O número real zero, que é o elemento neutro dos números reais, também é o elemento neutro para os números complexos. Tá certo? Também é. Ele é o elemento neutro das duas, tanto para os números reais quanto para os números complexos. Agora, quem que seria o elemento neutro da multiplicação? Só para a gente finalizar aqui. Eu não vou sair demonstrando todas as propriedades, não, tá? Mas alguns eu vou deixar para que vocês verifiquem. Então, por exemplo, quem que seria o elemento neutro do produto? Bem, se o elemento neutro da soma é o mesmo elemento neutro dos reais, da soma dos reais, o elemento neutro da multiplicação de números complexos possivelmente vai ser quem? O elemento neutro da multiplicação dos números reais, certo? Da mesma forma. Então, vamos verificar que um é o elemento neutro. Como que eu verifico isso? Fazendo o seguinte: quanto é que dá A mais BI vezes um? Um é o número complexo, né, que é o número real. Então, ele é um mais zero i. Quando a gente multiplica isso, dá o quê? A vezes um dá A, mais A vezes zero i dá zero i, mais BI vezes um mais BI vezes zero i. Pronto. Então, um é o elemento neutro da multiplicação, tá certo? Só para ver uma da multiplicação, mais uma. Por que que a multiplicação ela é comutativa? Por que que a multiplicação ela é comutativa? Então, bem, digamos que Z é A mais BI, tá certo? E W é C mais DI. Então, Z vezes W, pelo que a gente definiu, dá A vezes C, mais BI vezes DI, então dá menos BD, mais AD mais BC vezes I, pelo que a gente tinha definido. Quando a gente faz W vezes Z, o que é que muda?
a ordem só, né? Só muda a ordem. Vai ficar C vezes A e DI vezes BI. Então vai dar CA menos D vezes B. Que é a mesma coisa que tem em cima, porque a multiplicação dos reais, ela é comutativa, certo? E aqui, mais, aí eu vou ter C, certo, vezes BI, então é CB, mais DI vezes A, então mais DA vezes I. Também é a mesma coisa que eu tenho em cima, tá certo? Então são iguais, realmente. Isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui, são iguais, tá? Então a multiplicação ela é comutativa. A multiplicação também é associativa, a soma também, tá? Existe inverso aditivo de um número complexo, tá? Então se Z é A mais BI, o seu inverso aditivo seria quem? Menos Z seria quem? Seria menos A menos BI, porque aí a soma dos dois vai dar o elemento neutro da soma, que é zero. A menos A dá zero, BI menos BI também dá zero, tá certo? Então, esse aqui que é o inverso aditivo de Z. Inverso aditivo de Z. Mas e quem é o inverso multiplicativo? Quem que é o inverso multiplicativo? Que é a parte mais interessante aqui, tá? Então, quem é o inverso multiplicativo? Quem é o inverso multiplicativo de Z igual a A mais BI? Também eu tenho que multiplicar por algum número complexo, certo? De modo que dê o elemento neutro da multiplicação, que é um, tá certo? Que é um. Então, bem, eu vou pegar o meu Z a menos um, que seria o inverso, seria um sobre A mais BI. Só que esse número não está na forma algébrica, né? Não está na forma algébrica, porque na forma algébrica tem que estar alguém mais outro alguém multiplicado por i. Então vamos tentar escrever isso aqui na forma algébrica. De que maneira? Eu vou tentar, como se fosse racionalizar esse meu denominador. Lembra que esse i que aparece aí é raiz de menos um, né? Então, tipo, por exemplo, quando eu tenho alguma expressão como essa aqui, um sobre um mais raiz de 2. A gente tem aquela ideia de racionalizar, né? Que é eliminar essa raiz do denominador. Então, seria multiplicar por um menos a raiz. Então, por um menos raiz de 2 em cima e embaixo, que aí não altera o resultado. Por que que isso é interessante? Porque quando eu faço aqui, ó, é a soma vezes a, a diferença, tem aquele produto notável que diz que o produto da soma de dois números multiplicado pela sua diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se envolvem raízes quadradas, esses quadrados aqui eliminam essas raízes. Então, você fica sem raízes agora no denominador. Tá certo? E isso é interessante, então, porque eu jogo a raiz pro numerador. E aí eu consigo escrever na forma algébrica. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse inverso de z. Vou multiplicar em cima e embaixo por a menos b vezes i. Em cima e embaixo. Certo? Só uma observação aqui é que a gente diz que a menos bi, a gente chama ele de z com uma barrinha em cima, é o conjugado de z. Certo? Conjugado de z. O que é que vai ficar? Quando eu faço essa multiplicação no meu denominador, eu tenho a soma de A com BI vezes a diferença de A e BI. Portanto, pelo produto notável que a gente tem aqui, isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ter no denominador quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? E em cima fica simplesmente A, certo, menos BI. A menos BI. Então, eu tenho A menos BI no numerador e embaixo
Embaixo eu tenho ao quadrado, tá certo? Menos b ao quadrado vezes menos um. Então, menos b ao quadrado vezes i ao quadrado, né? I ao quadrado é menos um. Então, aqui fica mais. Fica mais a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, o inverso é isso. O que que é a sua parte real? É a sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. E quem é a sua parte imaginária? É menos b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes i, certo? Então, esse que é o inverso. Se eu multiplicar a mais bi por esse número que está aparecendo aí do lado direito, eu obtenho justamente um, que é é o elemento neutro da multiplicação, tá certo? Então, por exemplo, quem aqui é o inverso multiplicativo? Então, se z, digamos que z seja um mais i. Quem é z a menos um? Então, como é que eu monto? Eu monto z a menos um é quem? É um sobre um mais i. Multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, eu vou ter vezes um menos i aqui embaixo, vezes um menos i aqui em cima. E aí embaixo vai dar o quê? Vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ter um ao quadrado menos i ao quadrado. E em cima eu vou ter simplesmente um menos i. I ao quadrado é menos um. Então, menos i ao quadrado dá mais um. Então, aqui embaixo ficou um mais um, dá 2. Então, fica um menos i sobre 2. O inverso, então, é um meio menos um meio vezes i. Ou menos i sobre 2, tá? Também poderia escrever assim. Um meio menos um meio vezes i. Esse que é o inverso multiplicativo desse. Certo? Bem, feitas essas observações sobre a, a, a forma algébrica, vamos falar agora sobre a forma geométrica, também chamada forma polar, certo? Como é que funciona a forma polar? É a gente olhar para esse plano que está aqui, o plano é complexo, e ao invés de a gente parametrizar, né, de a gente olhar como coordenadas, as coordenadas cartesianas, né, que é a parte real e a parte imaginária, é a gente usar coordenadas polares. Que seria o quê? Seria a distância até a origem, que aqui a gente chama de módulo, e o ângulo que esse segmento forma aqui com o eixo real positivo, que a gente chama de argumento, certo? Então, vamos falar agora sobre a forma polar. A forma, pronto, a forma é polar, ela funciona assim. Eu tenho, então, no plano complexo, digamos que aqui eu tenho a parte real, no eixo horizontal tenho a parte real, no vertical tenho a parte imaginária. Eu pego aqui o afixo de um certo número complexo A mais B vezes I. Eu vou olhar, ao invés de olhar para essas coordenadas, eu olho para a distância do afixo até a origem, que eu vou chamar de módulo. Então, aqui é módulo de Z, tá certo? Se Z for A mais BI. Também chamado, às vezes, de ρ, é o módulo de Z. E olho para esse ângulo aqui, θ. Então, isso aqui é o módulo de Z. E θ é o argumento de Z. No caso aqui, a gente chama, tipo, o θ, eu tenho várias opções para ele, né? Porque, digamos aqui que esse θ que eu escolhi fosse 30 graus, por exemplo. Pi sobre, sei lá, 6 radianos. Se eu dou, se eu dou uma volta completa, eu cairia em 390 graus, que é o mesmo, e cairia no mesmo ponto de novo, né?
Então seria outro argumento possível para o mesmo número, tá certo? Outro argumento possível para o mesmo número. Então, existem vários argumentos possíveis para o mesmo número complexo. O argumento que está entre. Aqui a gente vai adotar basicamente os argumentos de 0 até 360. Então, o argumento que tiver dentro dessa faixa é chamado aqui para a gente de argumento principal, tá certo? Então, se o argumento está lá, sei lá, 450 graus, então eu reduzo para cair dentro de uma volta completa, da menor volta possível, seria a mesma coisa que 90 graus, tá certo? Então, o argumento considerado seria de 90 graus. É, Ok, e aí como é que funcionam essas coordenadas polares? Primeiro, qual que é a fórmula para o módulo? O módulo, ele é a distância do ponto até a origem. Então, a fórmula para o módulo, deixa eu fazer aqui de preto. A fórmula para o módulo, eu uso o teorema de Pitágoras, basicamente, tá? O módulo dizer é a hipotenusa do triângulo que tem vértice na origem, vértice aqui e vértice aqui. Tem um cateto dele que mede A e tem outro cateto dele que mede, certo? B. Então, eu sei que o módulo ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto, certo? Ao quadrado também, tá bom? Então, eu posso extrair a raiz e aí o módulo de Z vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fica a fórmula para o módulo de Z, certo? E o argumento? O argumento é um pouquinho mais chato de fazer, mas dá para fazer, certo, usando trigonometria. Então, eu não vou explicar como é que eu faço aqui, não, mas eu vou fazer com alguns exemplos daqui a pouco. Mas, essencialmente, é a gente olhar para. Tipo, eu sei que a tangente do argumento é B sobre A, tá certo? Sei que a tangente do argumento seria essa, e aí, a partir da tangente, eu descubro quem é o ângulo. Só que eu só tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, se a tangente der igual a 1, por exemplo, então eu posso afirmar que o ângulo, que o argumento seria 45. Não, porque essa tangente pode dar igual a 1, sendo tanto 45, certo, quanto 225 graus. Então, eu tenho que decidir se é um ou outro a partir dos sinais da parte real e da parte imaginária, certo? A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos como é que fica. Mas, inicialmente, o que é que eu poderia fazer? Como é que eu posso relacionar agora o A com o módulo e o argumento? Quem que é o que é cosseno de θ? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é A sobre o módulo de Z. Então eu posso isolar o A vai ser módulo de Z cosseno de θ. Analogamente, quem que é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então é B sobre o módulo de Z. Isolando B, aí eu vou ter B igual a módulo de Z, seno de θ. Pronto. E agora eu pego essas duas informações aqui e coloco. Como é que é o Z? Z é A mais BI. Essa seria a minha forma algébrica. Substituindo o A por módulo de Z cosseno de θ e o B por módulo de Z seno de θ, isso aqui fica o quê? Fica módulo de Z cosseno de θ mais módulo de Z seno de θ vezes I. Colocando o módulo em evidência, então o Z seria quem? Seria módulo de Z que multiplica cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Pronto. Essa então aí é o que a gente chama chama forma polar, tá? Do número complexo Z. Essa que é a forma polar. Ou forma trigonométrica.
o nome já indica o motivo, né? Porque envolve trigonometria. É, também forma polar, o nome também já indica que é porque envolve coordenadas polares, que vocês já devem ter visto em cálculo 2. Tá certo, pessoal? Até aqui? Beleza? Pronto, vamos ver então é, um exemplo em que a gente acha quem é a forma polar de um número complexo, tá certo? Só para vocês verem aí como é que a gente faz. Então, pronto. Exemplo. Então, digamos que o z é 1 - i. Então, essa é a sua forma algébrica. Quem que é a sua forma polar? Então, primeiro eu tenho que ver quem é o módulo e quem é o argumento. O módulo, pelo que eu expliquei, o módulo eu calculo pelo teorema de Pitágoras. Vai ficar raiz quadrada. Aqui, no caso, a minha parte real é 1, a minha parte imaginária é -1. Então, vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado, então de 1 ao quadrado, mais -1 ao quadrado. Então, o módulo é raiz de 2. O módulo é raiz de 2. E o argumento? Lembra que a tangente do argumento é b sobre a. Então, a tangente do argumento é -1. Pronto. Tangente -1 pode ser o quê? Tangente -1 tem duas opções. Ou tá aqui, em que o aqui é positivo e aqui é negativo, ou seja, que o seno está positivo e o cosseno está negativo, tá certo? Daria aqui, no caso. Ou daria aqui. Aqui ou aqui. Aqui o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, a tangente pode ser -1 tanto no segundo quadrante quanto no quarto quadrante. Como que eu faço para diferenciar, então? Pelos sinais da parte real e da parte imaginária. O A é positivo, o A é o eixo X, então eu estou aqui. E o B é negativo, o B está no eixo Y, então eu estou para a direita e para baixo. Então eu estou aqui, certo? Então é tangente -1 mais tangente -1 no quarto quadrante. Então é o equivalente a tipo 40 graus aqui. Desculpa, a tipo 45 graus aqui. Então meu argumento seria 360 menos 45 graus. Θ seria em graus 315, certo? Ou em radianos seria 2π menos π sobre 4, que dá igual a 7π/4. Em geral, a gente prioriza trabalhar com radianos, tá? Mas em grau também eu aceitaria. Então, como que seria a forma polar de Z? Então, é o módulo vezes cosseno do argumento, cosseno de 7π/4, 7π/4. Deixa eu ajeitar esse numerador aí que ficou estranho. Cosseno de 7π/4, mais I seno de 7π/4. Essa é a forma polar desse número complexo, certo? Vamos ver mais um exemplo. Digamos que eu pegue é, Z igual a menos raiz de 3 menos I. Então, quem que é a sua forma polar? Então, primeiro eu tenho que saber quem é o módulo. O módulo de Z aqui é raiz quadrada da parte real ao quadrado, que dá 3,
mais a parte imaginária ao quadrado. Lembra que a parte imaginária aqui, ela é menos um, tá? Então, mais um. Então, aqui o A é menos raiz de 3 e o B é menos um. O A é menos raiz de 3 e o B é menos um. Então, vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o módulo é 2. E quem que é o módulo, no caso? Então, eu olho para a tangente de θ, a tangente do argumento. Quem que é o argumento, né? Vai ficar o quê? B sobre A. Então, vai dar menos um, certo? Sobre menos raiz de 3. Menos um sobre menos raiz de 3. Então, dá um sobre raiz de 3, racionalizando por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso dá raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3, certo? Sobre 3. Então, quem que é o ângulo que tem tangente igual a raiz de 3, certo? Sobre 3? Bem, vamos relembrar aqui, né? Seno de 30 é um meio. Seno de 30 graus é um meio. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a tangente de 30 graus é um meio sobre raiz de 3 sobre 2. Dá um meio, repete a de cima e multiplica pelo inverso da segunda, dá um sobre raiz de 3, que é exatamente o que a gente tem. Tá? Então, o θ ele tem a ver com 30 graus. Eu só tenho que ver em que quadrante que ele está, né? Se eu olho aqui para o ciclo trigonométrico mais uma vez, 30 graus estaria aqui. A outra opção seria esse ângulo de cá. Pode ser esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui inteiro. Esse ângulo aqui inteiro. Qual dos dois que é? Eu tenho que olhar para os sinais da parte real e da parte imaginária. Da parte real, é negativa, né? Então eu estou para a esquerda. Da parte imaginária também é negativo, então eu estou para baixo. Então eu estou para a esquerda e para baixo, então eu estou no terceiro quadrante. Então o ângulo mesmo é referente a esse ponto daqui, tá certo? Que ângulo é esse? Esse ângulozinho aqui só, ele mede 45 graus. Então esse ângulo aqui inteiro, ele mede 180 mais 45, é 225, tá bom? Então θ aqui nesse exemplo é 225 graus, ou π mais π sobre 4. Desculpa, 45 não, 30, né? É, é, 45 era aqui, realmente, mas aqui pra gente nesse segundo exemplo, é 30, tá? 30 graus. Então não é 225, é 180 mais 30, dá 210. Então é π mais 30 graus, que é π sobre 6, dá 7π sobre 6. Então, para esse z, a sua representação na forma polar seria como? Seria módulo, que é 2, vezes cosseno do argumento, cosseno de 7π sobre 6, mais i seno do argumento, i seno de 7π sobre 6. Tá bom? Qual é a vantagem de a gente trabalhar na forma polar? Bem, ela parece inicialmente mais complicada do que a forma algébrica, né? Mas a gente vai ver agora que algumas operações envolvendo a, a forma polar são mais fáceis. São mais fáceis de realizar. Então, como assim? A gente viu, por exemplo, que a multiplicação aqui, ó, ela é meio complicada, né? A fórmula dela é meio complicada. Mas e na forma polar, como é que fica? Então, vê só, se eu tenho z, então é multiplicação na forma polar. Bem, digamos que eu tenha z
Então, eu já vou representar na forma polar direto, tá? Então, digamos que é módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. E W, digamos que é módulo de W vezes, digamos, cosseno de alfa mais I seno de alfa. Se eu multiplico os dois, aí o que é que vai acontecer? ZW vai ser, eu multiplico o módulo de Z pelo módulo de W, então eu vou ter módulo de Z vezes módulo de W. E dentro desses parênteses aqui eu vou distribuir. Então eu vou ter cosseno de alfa, cosseno de θ, cosseno de alfa. Então cosseno de θ, cosseno de alfa, certo? Cosseno de θ vezes I seno de alfa, então mais I cosseno de θ seno de alfa, mais cosseno de alfa I seno de θ, então mais I cosseno de alfa seno de θ, mais I seno de θ vezes I seno de alfa. Bem, I vezes I dá menos um, então fica menos seno de θ seno de alfa. Então, juntando tudo, né, organizando direitinho aqui, como é que fica? Como é que fica? Eu vou ter módulo de Z, módulo de W, vezes, vamos juntar parte, tudo que é real, certo? Dentro desses parênteses, e tudo que é imaginário. Então, eu vou ter, em uma parte, cosseno de alfa, desculpa, cosseno de θ, cosseno de alfa, menos seno de θ, seno de alfa, mais, bota o i em evidência, i vezes cosseno de θ, seno de alfa, mais cosseno de alfa, seno de θ. E fechou. Tá, aí agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aí que tá aí é a mesma coisa que o quê? Vocês não lembram, não? É a fórmula do cosseno da soma. É a fórmula do cosseno da soma, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu fazer aqui de laranja, cosseno de A mais B, a fórmula disso é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Vocês não viram isso em alguma outra disciplina, não? Na de matemática básica, talvez, não sei. Se vocês não viram, eu posso apresentar para vocês a demonstração disso na semana que vem, por exemplo, que a gente já começaria a aula fazendo isso, tá? Porque agora vai ficar meio corrido, que a gente já está mais ou menos no finalzinho, certo? Seria bom se eu ver, se eu fazer, professor, porque eu mesmo não me recordo de ter visto isso, não. Pronto, então no começo da próxima aula eu faço, tá? Para não ficar corrido agora aqui. Mas por enquanto agora vamos a apenas usar, certo? Essa fórmula. E na semana que vem eu faço a dedução. Também tem uma fórmula para o seno da soma. Então, seno de A mais B é seno de um cosseno do outro, mais seno de B cosseno de A. Seno do outro cosseno do primeiro.
O que isso quer dizer é que essa expressão que está aqui é igual ao cosseno de θ mais alfa. Enquanto essa outra expressão que está aqui é o seno de θ mais alfa. É o seno de θ mais alfa, tá certo? Então, Z vezes W, eu posso olhar para ele assim, ó. Z vezes W é multiplica os módulos e o que é que eu faço com os argumentos? O cosseno da multiplicação dos dois vai ficar o quê? Cosseno de quem? Θ mais alfa mais I seno de θ mais alfa. Dessa forma, o que é que essa fórmula está dizendo aí para a gente? Que para eu multiplicar números complexos na forma polar, basta eu multiplicar os módulos e somar os argumentos. É bastante simples, né? Multiplico os módulos e somo os argumentos. Se eu multiplico na forma trigonométrica, na forma polar, multiplico os módulos e somo os argumentos. Então vamos ver, por exemplo, se eu pego aqui, é, sei lá, por exemplo, z igual a. Pronto, vamos pegar aqueles dos exemplos de antes. Aqui, né? Pronto, é um menos i e menos raiz de 3 vezes. é, Não, já vamos colocar logo na forma, na forma trigonométrica. Na forma polar. Então, digamos que eu pegue. é, seja 2 cosseno de 30 graus. Já vou escrever assim para ficar mais fácil, tá? Mais seno de 30 graus. E o outro, digamos que é W igual a 4 cosseno de 60 graus mais I seno de 60 graus. Se eu multiplico os dois, vai dar o quê? Z vezes W. Multiplico os módulos, então fica 8, e soma os argumentos. Então vai ficar 30 mais 60 dá 90. Então, cosseno de 90 graus mais I seno de 90 graus. Qual é o cosseno e o seno de 90 graus? O quanto familiarizados com trigonometria vocês estão? Vocês lembram o quanto disso? Vocês viram em alguma outra disciplina trigonometria bem ou não? Bom, eu falo por mim que eu vi muito pouco, professor. Certo. Então eu vou dar uma revisadazinha bem rápida aqui, tá? Como é que ficaria o cosseno e o seno de 90 graus? Eu olho para o ciclo trigonométrico, que é um círculo com centro na origem e raio 1. O cosseno está relacionado com o eixo x, o seno com o eixo y. Então, se eu olho para 90 graus, 90 graus é esse ângulo aqui. Então, eu começo aqui, deixa eu fazer de outra cor. Eu começo aqui e venho até aqui, certo? Nesse ponto aqui, qual que é o valor de x e qual que é o valor de y? Eu andei 1 para cima, né? Então, o valor de y é 1. Lembra que o raio desse círculo que eu tenho aqui é 1. Eu andei, eu andei 1 para cima, então o y é 1. E o x? Nesse ponto, eu não andei nada nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o x é zero. Então, esse ponto é o ponto 0 e 1. O x é o cosseno e o y é o seno. Então, o cosseno de 90 é zero e o seno de 90 é 1, tá? Então, isso aqui é zero e isso aqui é 1. Então, se eu multiplico esses dois, isso vai dar igual a 8i, tá certo?
Isso vai dar igual a 8i, tá bom? Na aula que vem, eu vou começar fazendo a dedução da fórmula, do seno da soma e do cosseno da soma. E vou falar também sobre a divisão na forma, na forma polar e sobre a, a potenciação e a radiciação na forma, na forma polar. A radiciação é fácil. O que seria, por exemplo, fazer módulo de z é elevado a 2? Desculpa, não módulo de z, o z mesmo. Então, isso é a mesma coisa que z vezes z, né? Z vezes z. Então, eu multiplico os módulos. Então, é módulo de z vezes módulo de z, fica módulo de z ao quadrado. E somo os argumentos. Digamos que o argumento é θ. Então, fica cosseno de θ mais θ, 2θ, mais i seno de θ mais θ, 2θ. Se eu fosse fazer z ao cubo, tá? Aí é z ao quadrado vezes z. Então, eu multiplico os módulos. O módulo de z ao quadrado está aqui, é o módulo de z elevado a 2, vezes o módulo de z, fica módulo de z ao cubo, vezes, aí eu vou ter cosseno de, soma o argumento desse com o argumento de z. Quem é o argumento de z que eu falei? É θ. Então fica 2θ mais θ. Dá 3θ mais i seno de 3θ. Isso aqui, seguindo por indução, você vê que vale para qualquer número natural, que z é elevado a n. Como é que eu faço isso? Eu elevo o módulo a n e multiplico o argumento por n, tá certo? Elevo o módulo a n e multiplico o argumento por n. Então, aqui eu teria módulo de z elevado a n vezes cosseno de nθ mais i seno de nθ. Isso que eu expliquei aí está mais para números naturais, tá? Que seria uma prova por indução, mas dá para provar que vale também para qualquer expoente que você quiser. Qualquer expoente real positivo. Eu não vou fazer isso não, que eu não vou entrar aí nesse mérito, mas aí você vê que fazer alguma potência de um número complexo na forma polar é bem fácil. Fazer potência de número complexo na forma algébrica é bem ruim. Por quê? Porque eu teria que fazer aqui um binômio de Newton, né? Então, se o n for grande, vai ficar muito complicado. Mas aqui não. Aqui, se eu sei quem é o módulo e sei quem é o argumento, calcular qualquer potência desse número fica fácil. É só fazer o quê? Eleva o módulo a n e multiplica o argumento por n. Então, na multiplicação, eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Na potenciação, eu elevo o módulo a n. Se eu quero elevar o z a n, eu elevo o módulo a n e multiplico o argumento por n. Então, na semana que vem, a gente fala mais um pouquinho e vê como é que fica a divisão na forma polar, tá certo? E a radiciação. Aí vai ficar mais interessante porque a gente vai falar sobre raízes de números complexos. Aí fica uma parte bem interessante, tá? Então, pronto. Isso aqui meio que finaliza o material relativo a, 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 a semana um do curso. Na semana que vem, a gente fala de novo sobre tipo, continuação disso, né? Seria material da segunda semana, que foi aquele mesmo material que eu passei para vocês. Tá? Eu vou finalizar a gravação aqui. Se vocês quiserem perguntar algo, depois que eu encerrar, fica à vontade também, tá?